27 de março, meditação no Café com Deus Pai. A mensagem de hoje: o olhar perdoador de Jesus. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Lucas capítulo 22, versículo 61. Existe um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma, e o motivo disso se dá pelo fato deles transmitirem sentimentos de uma maneira muito sincera, muitas vezes impedindo-nos de esconder o que estamos sentindo. Jesus, em certa ocasião, nos ensina que os olhos refletem nossa alma, evidenciando assim o que há em nós, seja luz ou trevas. Pouco tempo após Pedro ser questionado por várias pessoas e ter negado conhecer Jesus, ele se depara com Cristo sendo carregado por seus captores, e o olhar que Jesus lança sobre ele é um olhar de amor e de perdão. E você sabe por que ele decidiu não condenar Pedro? Porque Jesus conhece nossas fraquezas muito mais do que nós mesmos. E mesmo quando erramos, ele nos olha com amor. Então, se em algum momento você errou ou se algo de ruim aconteceu em sua vida e sua escolha foi colocar um ponto final, sua decisão de ler este devocional hoje coloca você exatamente no local onde Deus quer, para lhe dar um novo destino. Deus quer recomeçar algo com você e, independentemente das circunstâncias da vida ou dos caminhos que você trilhou até aqui, Ele quer trabalhar em seu coração. Por isso, não importa o que você tenha feito ou o que fizeram a você, Deus Pai o vê com amor e está pronto para lançar no esquecimento todo o seu passado e abraçá-lo como filho. Então sinta hoje esse olhar de amor que está sendo lançado para você. Se arrependa, erga sua cabeça e encare esse novo dia com a certeza de que você é amado e perdoado por Deus. Como Pedro, basta você se arrepender e voltar seus olhos para Jesus. Mensagem de hoje é o olhar perdoador de Jesus. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, nós lemos: o arrependimento te lança novamente ao propósito. Lendo mais uma vez, o arrependimento te lança novamente ao propósito. Se você errou, se você caiu, se você falhou em alguma coisa no seu relacionamento com Deus, o arrependimento coloca você novamente no propósito. Hoje nós estamos no dia 86 do ano, de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é João capítulo 6 e a palavra-chave é perdão. Complementando essa mensagem que nós lemos hoje, nós vemos o Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi cometeu 2 pecados muito graves. Em um certo dia ele estava na janela da sua casa e ele viu uma mulher chamada Batesseba que estava tomando banho. E essa mulher era casada. Ele gostou daquela mulher, mandou chamá-la, se deitou com ela e depois ela engravidou. Quando ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou chamar o marido dela, que era Urias. Eles estavam em guerra, o povo de Israel estava em guerra. E ele mandou chamar Urias e disse: Urias, vi que você estava muito preocupado com a guerra, mas quero dar a você um tempo de descanso, então digo a você que vá para sua casa e descanse um pouco.
A ideia de Davi era que ele se deitasse com Batseba e assumisse a paternidade do filho que estava para nascer, ocultando o seu adultério. Mas Urias foi justo e disse para o rei Davi: eu não posso dormir com a minha esposa, sendo que todo o povo de Israel está no meio da guerra. Então ele dormiu na porta do palácio, o rei Davi mandou chamá-lo, ele dormiu no palácio. No dia seguinte, ele deu uma carta para Urias entregar para o general do exército. E a carta estava escrito o seguinte: coloque esse homem na frente do campo da batalha e depois recue os soldados para que ele morra. O general executou a ordem de Davi e comunicou ao rei que Urias já estava morto. Então Davi ficou alegre e mandou chamar Batseba para tomá-la como sua esposa. Mas Deus mandou o profeta Natã repreender Davi. E o profeta Natã chegou até a casa de Davi e disse o seguinte: vou contar a você uma história e peço que você faça o julgamento. Um homem era muito rico e tinha muitas ovelhas, e o outro homem, que era o seu vizinho, tinha apenas uma ovelha. Esse homem que era muito rico recebeu a visita de um amigo, e ele mandou matar a ovelha do vizinho e serviu na refeição. Qual o julgamento desse homem? E Davi disse que esse homem deveria pagar 4 vezes pelo mal que havia feito ao seu vizinho. Então Natã olhou para ele e disse: pois esse homem é você, porque você recebeu o reino de Israel e você, não contente com isso, tomou a mulher do seu vizinho e, não contente, ainda o matou. Então Davi se arrependeu e escreveu esse Salmo 51. Vamos ler aqui esse salmo. Davi escreve essas palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi fala isso, os ossos que tu quebraste, porque quando você lê a continuação da história do que aconteceu com Davi, foi o seguinte: o menino que nasceu de Batseba, depois de algum tempo, poucos dias depois, contraiu uma enfermidade terrível. E Davi jejuou durante o dia inteiro, pedindo que Deus não levasse o filho. E o filho morreu. E pouco tempo depois, ele perdeu mais 3 filhos. Do jeito que ele julgou, dizendo que a pessoa deveria pagar 4 vezes, aconteceu com ele. Ele perdeu 4 filhos. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados. Veja que Davi pede: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Veja que ele pede para que Deus crie nele um coração puro, porque ele reconheceu que o coração dele foi mau em ter buscado o adultério com a esposa do vizinho e depois, não contente, em ter matado o vizinho para poder tomar Batseba como sua esposa. Então ele praticou um adultério e, na sequência, um homicídio. E diante disso,
Ele vê o pecado e ele diz aqui no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pede para que Deus não retire dele o Espírito Santo, porque, lendo a história dele, durante aqueles dias em que o filho dele foi morto por uma doença, ele se sentia triste, desolado e vazio o tempo todo. Por isso que aqui no versículo 8 ele fala novamente: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele pede que Deus coloque nele um espírito voluntário, um espírito que livremente sente vontade de agradar a Deus. 13. Então, em outras palavras, se o Senhor fizer isso comigo, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. O que ele pede aqui é que Deus o livre de fazer novamente, de praticar novamente crimes de sangue. 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele pede isso porque a boca dele ficou travada. Ele não conseguia falar com Deus porque ele estava com a culpa na vida dele. Então ele pede a Deus: abre novamente os meus lábios, e então a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Davi sabe que Deus ama mais a obediência do que os sacrifícios. Muitas pessoas fazem votos dizendo que vão subir escadarias de joelhos, que vão andar vários e vários quilômetros, que vão fazer procissões, que vão fazer jejuns. Deus quer, antes de tudo, a obediência do que os sacrifícios. E Davi reconhece isso. No versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso que Davi fala no versículo 17 é exatamente o que Deus deseja de cada um de nós. O espírito quebrantado, um espírito que está arrependido daquilo que cometeu de errado. 18. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Sião é um monte que fica em Jerusalém, que é um monte onde muitas pessoas iam buscar a Deus. Então, o livro de Salmos, é muito comum você ver os salmistas dizendo: abençoa Sião, como que quem está dizendo assim: abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso povo, abençoa o nosso país, abençoa a nossa vida. Então ele está dizendo aqui: abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Versículo 19: então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O que ele está dizendo no versículo 19 é: depois que o Senhor nos abençoar, abençoar o nosso povo, abençoar a nossa vida, quando o Senhor estiver conosco, aí sim nós poderemos oferecer os nossos sacrifícios e o Senhor receberá. Jesus ensinou uma vez que se você for até o altar para entregar uma oferta e você se lembrar que tem uma dívida e a falta de perdão com relação ao seu irmão, vai primeiro até ele, acerta a sua situação perdoando a pessoa e depois você volta para oferecer a oferta. Por que é assim? Porque quando não se está em boa relação com Deus, o sacrifício
não é aceito. Os sacrifícios são aceitos quando nós estamos em obediência com Deus. Esse Salmo 51 mostra justamente aquilo que meditamos hoje no devocional, que Deus aceitou o arrependimento de Davi, apesar da gravidade dos pecados que ele cometeu, um adultério e um homicídio. E Davi pediu a Deus, depois que se arrependeu, que Deus colocasse nele um espírito reto, um espírito verdadeiro, um espírito de renovação para que ele pudesse seguir a Deus. Encerrando a mensagem de hoje, vamos ler 1 João, capítulo 1, aqui o versículo 6, que nos diz: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esses versículos que nós lemos nos mostram que, se nós andarmos na luz com Deus, nós teremos comunhão com Deus e também entre os irmãos. O sangue que Jesus derramou na cruz nos lava de todo o pecado. Se nós dissermos que nós não temos pecado, que somos bons, nós estamos nos enganando e nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Mas o versículo que completa a mensagem que nós lemos hoje é esse versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós nos arrependermos, como Davi se arrependeu ali no Salmo 51, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus, assim como ele olhou para Pedro com um olhar de perdão, mesmo depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos que, depois que Jesus ressuscitou, Jesus chamou a Pedro e perguntou para Pedro 3 vezes: Tu me amas? Pedro respondeu que amava Jesus e Jesus disse: Então apacenta os cordeirinhos, ou seja, cuida das pessoas. Ele cuidou das pessoas e no final da vida dele, ele morreu de cabeça para baixo em uma cruz. A condenação de Pedro foi morrer crucificado igual a Jesus. E ele disse: não sou digno de ser morto da mesma forma que o Mestre. E pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Ele conseguiu o perdão e conseguiu a força e a graça para seguir completamente a Jesus. Então, se você fez alguma coisa errada, fica esse texto de 1 João, versículo 9. Se você confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Peça perdão, se arrependa e confesse o pecado, porque o Senhor te receberá novamente. Deus abençoe hoje e sempre grandemente. Amém.